De uma transmissão ao vivo envolvendo o manuseio arriscado de uma cobra até uma exploração fatal em uma caverna no Texas, tudo em busca de audiência. Mas, antes de chegarmos a isso, começamos em um apartamento em Phoenix, onde uma cobra identificada da forma errada e uma necessidade desesperada por visualizações criaram o cenário perfeito para uma live terminar em tragédia. Número 1. Celeste Maro, em Phoenix. Era 2016, no dia 15 de março, em um pequeno apartamento tipo estúdio na cidade de Phoenix, no Arizona. Às 11h47 da noite, a temperatura já havia caído para cerca de 20 graus Celsius, embora as janelas continuassem fechadas para reduzir o barulho durante a transmissão. O quarto tinha sido transformado em um improvisado estúdio de gravação, cheio de ring lights, equipamentos de câmera e cabos de carregamento espalhados pelo piso de madeira. A iluminação ruim dominava quase todo o ambiente, com exceção da área da transmissão, onde uma luz branca forte caía sobre um canto da cama desarrumada. Celeste Maro, uma criadora de conteúdo de 23 anos, vinha tentando aumentar sua audiência havia 8 meses com desafios e cenas cada vez mais arriscadas. O emprego dela em uma loja local mal pagava o aluguel, então a renda das redes sociais já tinha se tornado essencial para sua sobrevivência financeira. Havia 3 semanas que o conteúdo dela estava parado, sem crescimento. Isso fez com que Celeste passasse a tentar coisas cada vez mais extremas na esperança de viralizar. Nos comentários das postagens recentes, muita gente dizia que queria ver algo mais ousado, e alguns seguidores chegavam a ameaçar deixar de acompanhá-la caso ela não elevasse o nível. A colega de apartamento dela tinha se mudado no mês anterior, dizendo que estava preocupada com a obsessão perigosa que Celeste havia desenvolvido pela fama online. Naquela tarde, Celeste comprou o que o vendedor afirmou ser uma cobra real do Arizona, de um comerciante sem licença, que operava no estacionamento de um posto de gasolina. Segundo ele, o animal tinha sido obtido de alguém que alegava tê-lo encontrado ferido perto de Scottsdale. O homem garantiu que a cobra era totalmente inofensiva e ideal para iniciantes. No Arizona, a coleta de cascavéis na natureza exige autorização, o que torna vendas sem licença ilegais. Além disso, a identificação errada de espécies defensivas não é rara entre colecionadores amadores. Havia vários sinais claros de que o animal estava em estresse, mas eles passaram despercebidos por causa da inexperiência de Celeste com o comportamento de répteis. A cobra havia recusado alimento desde a captura e apresentava posturas defensivas que um tratador experiente reconheceria imediatamente como perigosas. A pesquisa feita por Celeste esteve voltada muito mais para técnicas de gravação e engajamento do que para protocolos corretos de manejo animal ou procedimentos de emergência. A combinação entre uma cobra venenosa identificada incorretamente, estressada e manuseada sem medidas de segurança adequadas, criou um cenário perfeito para o desastre. A cascavel diamante ocidental, conhecida cientificamente como Crotalus atrox, é uma das maiores serpentes venenosas do Arizona e uma das mais perigosas da América do Norte. Esses animais têm corpo robusto e normalmente medem entre cerca de 1,20 m e 1,80 m de comprimento, podendo pesar de aproximadamente 1,5 kg até mais de 6 kg nos maiores exemplares. O bote acontece com rapidez impressionante, tornando praticamente impossível qualquer reação defensiva a curta distância. A cascavel diamante ocidental possui veneno de ação principalmente hemotóxica e proteolítica, com componentes que lesionam tecidos, afetam vasos sanguíneos, células do sangue e mecanismos normais de coagulação. Uma mordida defensiva pode injetar uma quantidade significativa desse veneno, capaz de provocar destruição tecidual grave, colapso circulatório e morte sem atendimento médico rápido com soro apropriado. Essa espécie costuma produzir o som característico do chocalho antes de atacar, embora animais muito estressados ou transportados recentemente possam dar o bote sem aviso claro quando são manipulados de forma errada. Celeste iniciou a transmissão às 11h43 da noite com vários espectadores assistindo em tempo real. Ela estava sentada de pernas cruzadas na cama, com a cobra apoiada sobre os ombros. Sem perceber que a postura rígida do animal e os leves ruídos ocasionais do chocalho indicavam um nível extremo de estresse causado pelo transporte recente e pelo ambiente desconhecido, Celeste continuou com a apresentação. Desde o momento em que havia sido retirada do recipiente, a cobra já vinha demonstrando comportamento defensivo. Em determinado instante, Celeste segurou a cabeça do animal para levantá-lo em direção à câmera, e os espectadores puderam ouvir claramente o som do chocalho na transmissão enquanto a serpente ficava cada vez mais agitada. Instantes depois, a cascavel diamante ocidental atacou sem dar outro aviso.
As presas atingiram a parte superior do ombro dela, próximo à clavícula, em uma região perto de vasos sanguíneos importantes, o que permitiu que o veneno se espalhasse com rapidez. O local da mordida aumentou ainda mais o risco, já que a área era altamente vascularizada e estava em constante movimento. As marcas perfurantes surgiram imediatamente na pele, e o inchaço começou quase no mesmo momento, à medida que os compostos tóxicos iniciavam sua ação. A cobra continuou emitindo o som do chocalho de forma intermitente, agora recolhida em um canto da cama. Era um aviso claro, mas os espectadores ainda acreditavam que tudo fazia parte de uma encenação. O choque inicial de Celeste rapidamente começou a dar lugar aos primeiros sintomas do envenenamento. Conforme o veneno se espalhava pelo sistema linfático, ela tropeçou em direção à porta do quarto, mas derrubou uma ring light no meio do pânico, deixando a iluminação da live ainda mais caótica. Muitos dos espectadores acharam no começo que a situação era falsa e passaram a comentar com emojis de risada e mensagens elogiando a atuação. A cobra permaneceu enrodilhada em um canto da cama, mantendo a postura defensiva, enquanto o estado de Celeste piorava em alta velocidade. Em algo entre 10 e 15 minutos, ela começou a sentir náusea e fraqueza à medida que o veneno avançava no organismo. O inchaço ao redor da mordida aumentava sem parar. E a fala dela ficou cada vez mais difícil. Depois de aproximadamente 25 minutos, a fraqueza crescente e a dificuldade para respirar a fizeram cair perto da porta do quarto. Ela ainda tentou alcançar o celular, mas já estava debilitada e desorientada demais para conseguir. O veneno hemotóxico provocava destruição celular progressiva ao redor da área mordida, ao mesmo tempo em que atrapalhava a capacidade normal de coagulação do sangue. O pulso ficou acelerado e fraco, enquanto a pressão arterial começava a cair devido ao choque e aos efeitos vasculares generalizados causados pelo veneno. A substância tóxica passou a romper estruturas celulares na região da mordida, provocando degradação progressiva dos tecidos e mudança de coloração que se agravaria nas horas seguintes. O sistema linfático dela acabou sobrecarregado enquanto tentava lidar com a grande carga de toxinas, desencadeando inflamação sistêmica pelo corpo inteiro. À medida que o veneno continuava circulando, os primeiros distúrbios de coagulação começaram a surgir, preparando o terreno para complicações hemorrágicas perigosas nas horas seguintes. A ação enzimática do veneno seguia destruindo a integridade dos tecidos e, ao mesmo tempo, dificultava as respostas naturais de recuperação do organismo. As enzimas continuaram danificando a área ao redor da mordida, fazendo com que o inchaço se espalhasse rapidamente pela clavícula em direção ao peito. A dificuldade respiratória ficou ainda mais intensa conforme o edema comprometia as vias aéreas. Às 11h59 da noite, uma pessoa no chat percebeu que a situação era grave e acionou o serviço de emergência de Phoenix. Os paramédicos chegaram 8 minutos depois e encontraram Celeste inconsciente no chão do quarto, com inchaço severo na região da mordida. A cobra acabou capturada viva por agentes do controle animal e mais tarde identificada como uma cascavel diamante ocidental, o que desmentiu completamente a afirmação do vendedor sobre a espécie. No hospital, os médicos administraram soro antiofídico polivalente assim que ela deu entrada. Mesmo assim, o atraso no atendimento e o rápido comprometimento respiratório reduziram drasticamente a eficácia do tratamento, apesar de todos os esforços de suporte intensivo. Celeste teve a morte declarada a 1h23 da madrugada por insuficiência respiratória e colapso circulatório. O celular dela descarregou às 12h02 da manhã, interrompendo a transmissão antes que o quadro chegasse ao ponto mais crítico. Depois, os investigadores reconstruíram a linha do tempo com base nos depoimentos dos espectadores e nos registros da chamada de emergência. O caso levou o controle animal de Phoenix a intensificar a fiscalização sobre vendedores ilegais de répteis. As autoridades locais também passaram a usar o episódio como alerta para criadores de conteúdo, destacando os perigos de manipular animais não identificados em busca de engajamento nas redes sociais. O apartamento em Phoenix ficou em silêncio naquela noite. Mas, a centenas de quilômetros dali, no interior rural do Texas, outro criador de conteúdo já planejava sua descida até um sistema de cavernas calcárias, onde o calor do verão havia levado várias cobras a buscar abrigo na escuridão fresca do subsolo. Número 2. Derek Castellanos na caverna no Texas. Era 2017, no dia 3 de agosto, na região montanhosa próxima de Fredericksburg, no Texas. Às 2h30 da tarde, a temperatura havia alcançado cerca de 40 graus Celsius, forçando a maior parte da fauna a procurar abrigo em áreas mais frescas. O sistema natural de cavernas de calcário oferecia um dos poucos refúgios contra o calor sufocante. O sinal de celular na região era péssimo por causa do terreno rochoso e da distância em relação às torres de comunicação.
A estrada pavimentada mais próxima ficava a pouco mais de 3 quilômetros, por um trajeto irregular que exigia veículo com tração adequada. Derek Castellanos, de 28 anos, era criador de conteúdo para TikTok e também estudante de administração em uma faculdade comunitária. Em meio período, ele havia construído sua audiência com pegadinhas elaboradas e vídeos de desafios de 24 horas. Derek gostava da descarga de adrenalina em situações perigosas e da validação que recebia por concluir tarefas aparentemente impossíveis. Nos vídeos mais recentes, ele aparecia passando a noite em construções abandonadas e explorando lugares urbanos perigosos. Derek tinha alguma experiência com cobras por causa de acampamentos na infância, mas o conhecimento dele se limitava a espécies comuns não venenosas. A caverna havia sido indicada por um fazendeiro da região, que o alertou sobre a presença de serpentes mais agressivas naquela temporada por causa da seca. O homem explicou que o estresse ambiental estava empurrando os animais para espaços menores e aumentando a chance de botes defensivos. Derek ignorou os avisos, convencido de que sua experiência seria suficiente para lidar com qualquer encontro. O equipamento pesado de filmagem ainda reduzia a mobilidade dele dentro do espaço apertado da caverna, tornando quase impossível uma reação rápida caso surgisse algum animal. Mais cedo, naquela mesma manhã, Derek tinha notado uma quantidade incomum de peles de cobra trocadas perto da entrada da caverna, sinal claro de atividade recente e intensa de répteis na área. A seca já durava 6 semanas, concentrando as cobras no ambiente mais fresco da caverna e ao redor de um pequeno curso d'água subterrâneo, uma das poucas fontes confiáveis de água na região. Autoridades de fauna locais haviam emitido alertas sobre aumento de comportamento defensivo em animais, justamente por causa do estresse provocado pelo período prolongado de estiagem. O plano de Derek era completar um desafio de sobrevivência de 24 horas dentro da caverna para sua audiência no TikTok, registrando tudo com várias câmeras espalhadas pelo sistema subterrâneo. A Copperhead, conhecida cientificamente dentro do grupo Agkistrodon contortrix, é uma das serpentes venenosas mais conhecidas do Texas e pode se abrigar em áreas rochosas e frescas durante períodos de calor intenso. Esses animais costumam medir algo entre 60 centímetros e 90 centímetros, têm corpo robusto, coloração camuflada e são famosos por permanecer imóveis, quase invisíveis, até se sentirem ameaçados. Em geral não são agressivos, mas podem dar botes defensivos quando alguém pisa perto ou encosta nelas sem perceber. O veneno dessas serpentes tem ação principalmente hemotóxica, causando dor forte, inchaço e lesão local nos tecidos, além de poder interferir nos processos normais de coagulação. Diferente das cascavéis, elas não produzem um aviso sonoro antes de atacar e dependem muito mais da camuflagem para passar despercebidas até o último instante. Derek começou a descer para o interior da caverna às 2h45 da tarde, carregando 3 câmeras para registrar diferentes ângulos do desafio. A câmara de calcário se estendia por cerca de 3,5 metros abaixo do nível do solo, com saliências naturais e fendas que ofereciam inúmeros esconderijos para a fauna local. Às 13h17 da tarde, enquanto ajustava o enquadramento da câmera principal para conseguir uma luz melhor, ele pisou sobre uma Copperhead escondida junto à parede da caverna. A sequência do ataque aconteceu em segundos. Derek pisou no animal oculto, que reagiu imediatamente com um bote no tornozelo, sem qualquer aviso. Ao se desequilibrar para trás em meio ao susto, ele acabou se aproximando de uma segunda cobra, que estava enrolada atrás de uma formação rochosa. Vários ataques defensivos vieram logo em seguida, enquanto o equipamento dele caía no chão e a situação saía completamente do controle. A primeira mordida atravessou o couro da bota e alcançou o tornozelo direito. Ao tropeçar, Derek recuou diretamente para na área ocupada por outra cobra. A partir daí, novos botes aconteceram em sequência, porque ele havia entrado sem perceber em um ponto onde vários animais estavam concentrados dentro da mesma câmara. As condições de seca tinham levado um número anormalmente alto de serpentes a compartilhar o pouco abrigo fresco disponível. A câmera principal caiu durante o incidente, mas continuou gravando o áudio. Em pânico, Derek passou a provocar mais reações defensivas de cobras escondidas enquanto tentava voltar para a abertura da caverna. Ele tentou escalar a saída, mas perdeu as forças rapidamente à medida que múltiplos envenenamentos começavam a agir ao mesmo tempo. As cobras mantiveram posição defensiva perto da área de passagem, dificultando a fuga e reagindo a qualquer movimento brusco. Mais tarde, identificaram 7 marcas de mordida nas pernas e na parte inferior do tronco, o que indicava uma carga total de veneno muito acima do que o organismo dele conseguiria suportar sem ajuda imediata. Os múltiplos envenenamentos provocaram deterioração extensa dos tecidos e complicações vasculares, enquanto o corpo tentava processar a quantidade esmagadora de toxinas.
Embora uma única mordida de Copperhead raramente seja fatal em adultos saudáveis, o efeito acumulado de várias mordidas pode produzir um quadro sistêmico muito mais grave. A carga tóxica concentrada levou à destruição local importante e alterou processos de coagulação em diferentes partes do organismo. O sistema cardiovascular de Derek começou a ficar cada vez mais comprometido à medida que a quantidade de toxinas superava a capacidade natural do corpo de metabolizar e eliminar aquelas proteínas estranhas. O quadro piorou durante horas, com o avanço do envenenamento causando danos generalizados e novas complicações circulatórias. A destruição extensa de tecidos ao redor das áreas mordidas provocou dor intensa e prejudicou totalmente a mobilidade dele. A coordenação motora se deteriorou conforme os efeitos sistêmicos avançavam. A soma entre dor severa, lesão tecidual, desidratação, choque e falta de tratamento acabou levando Derek ao colapso em uma parte ainda mais profunda da caverna. Autoridades locais de vida selvagem que investigavam relatos de atividade incomum de serpentes na região encontraram o veículo e os equipamentos de acampamento de Derek. Como não conseguiram localizar o dono, acionaram imediatamente as equipes de busca e resgate. As buscas começaram logo, mas enfrentaram dificuldade por causa da localização remota e do fato de Derek não ter informado coordenadas exatas da caverna. Equipes especializadas em resgate subterrâneo levaram 3 dias para encontrar o corpo dentro da câmara calcária. O equipamento de gravação recuperado no local forneceu o registro em áudio do incidente, e vários exemplares de Copperhead ainda ocupavam a mesma área. O legista concluiu que a morte ocorreu por complicações decorrentes de múltiplos envenenamentos por Copperhead, com extensa lesão tecidual e perda sanguínea associada. A toxicologia preliminar detectou veneno de múltiplas fontes e descartou o envolvimento de álcool ou drogas. A investigação apontou que o estresse ambiental provocado pela seca havia concentrado um número incomum de serpentes dentro daquele sistema de cavernas. A caverna no Texas acabaria interditada pelas autoridades menos de uma semana depois. Mas, nos pântanos úmidos dos Everglades, na Flórida, outra criadora de conteúdo já se encontrava em águas turvas, sem imaginar que algo muito maior do que qualquer cobra venenosa permanecia imóvel sob um tronco caído de cipreste. Número 3. Kaya Thornfield, nos Everglades. Era 2018, no dia 12 de novembro, em uma área remota dos pântanos de Capim Serra dentro do Parque Nacional dos Everglades, na Flórida. Às 6h15 da manhã, a umidade, próxima de 90%, criava uma névoa espessa sobre a água. A época de maior atividade de serpentes havia chegado com a queda das temperaturas. Tempestades severas recentes tinham deslocado a fauna para áreas incomuns, e o ponto de acampamento ilegal ficava a quase 13 quilômetros da estação de guarda-parques mais próxima, acessível apenas por airboat ou por uma caminhada difícil sobre terreno alagado e instável. Kaya Thornfield, de 25 anos, trabalhava como passeadora de cães e havia conquistado seguidores no TikTok ao mostrar encontros com animais durante aventuras ao ar livre. Ela era fascinada por comportamento animal e gostava de observar predadores em ambientes naturais. Nos vídeos mais recentes, apareciam tanto os cães do trabalho dela quanto encontros com fauna urbana. A experiência de Kaya em atividades externas vinha principalmente de passeios com cães em parques urbanos e algumas poucas viagens de acampamento. Seu conhecimento sobre comportamento e identificação de répteis era mínimo. O local nos Everglades acabou escolhido justamente para evitar restrições de autorização que poderiam limitar a produção de conteúdo espontâneo para a audiência dela. Uma forte atividade de tempestades havia passado pela região 6 semanas antes, alterando padrões normais da fauna e concentrando diferentes espécies ao redor das fontes restantes de água doce. Autoridades do parque já tinham emitido alertas específicos sobre aumento de comportamento defensivo em animais deslocados, que agora competiam por território e recursos mais limitados. Naquela manhã, Kaya percebeu uma ausência incomum de cantos de pássaros e sons de insetos ao redor do acampamento, um sinal clássico de que um grande predador podia estar por perto. Marcas frescas de serpente no lodo próximo à barraca, indicando a presença de um animal grande, deveriam ter sido motivo suficiente para uma retirada imediata. O celular dela amanheceu com apenas 23% de bateria, e não havia qualquer fonte reserva de energia. Diversos avistamentos de cobras menores, ocorridos mais cedo no mesmo dia, acabaram encarados por Kaya como oportunidades de conteúdo, e não como alertas. Ela decidiu avançar ainda mais na água turva para gravar imagens que parecessem mais autênticas, convencida de que a baixa visibilidade deixaria tudo mais dramático para a audiência. Cada aparição de serpente acabou tratada como material valioso, em vez de um motivo óbvio para abandonar a área.
O estreito canal de água escolhido por ela era conhecido localmente como habitat frequente de pitons, especialmente durante períodos reprodutivos, quando o comportamento territorial pode ficar mais evidente. Guias de pesca da região haviam relatado aumento de avistamentos de pitons naquele ponto específico do pântano ao longo do mês anterior. A piton birmanesa, cientificamente chamada Python bivitatus, está entre as maiores serpentes do planeta e é uma das espécies invasoras mais destrutivas dos Everglades. Esses animais podem ultrapassar 6 metros de comprimento e, nos maiores exemplares, superar 113 quilos. São excelentes nadadoras, predadoras de emboscada e capazes de permanecer imóveis por longos períodos, usando a camuflagem natural até que algo entre no alcance do ataque. As pitons birmanesas não possuem veneno. Elas matam por constrição, envolvendo o corpo da presa e aplicando pressão contínua que vai comprometendo respiração e circulação. Em áreas onde o alimento está concentrado ou quando se sentem ameaçadas a curta distância, exemplares grandes podem reagir de forma defensiva com extrema rapidez. Às 6h47 da manhã, Kaya entrou em água que batia na altura da cintura perto de um tronco de cipreste caído, para fotografar o que acreditava ser uma cobra menor e inofensiva em um galho próximo. O ataque veio de repente. Ela mal tinha se posicionado para a foto quando a piton emergiu debaixo do tronco submerso. O bote e o início da constrição aconteceram em questão de instantes. A serpente imediatamente começou a se enrolar ao redor do tronco e das pernas de Kaya, usando a própria água como apoio adicional enquanto aplicava pressão crescente sobre o corpo dela. Kaya lutou desesperadamente por vários minutos, enquanto as voltas da piton se ajustavam ao redor do tórax e do abdômen, impedindo respiração e circulação normais. Cada movimento de resistência provocava uma resposta reflexa da própria cobra. A pressão aumentava em reação ao esforço dela, não por intenção consciente, mas por um mecanismo natural do animal. A água turva impedia Kaya de enxergar a extensão real do corpo enorme enrolado em volta dela. Ainda assim, ela continuou tentando se soltar, enquanto o aperto comprimia o peito e o abdômen, reduzindo cada vez mais sua capacidade de respirar. O reflexo instintivo de constrição se intensificava a cada tentativa de fuga. Embora a flutuação da água tornasse o processo um pouco diferente do que ocorreria em terra firme, a força aplicada começou a impedir inspirações completas, e a posição ruim dentro do pântano tornava qualquer defesa eficaz praticamente impossível. Ao longo de vários minutos, a soma entre restrição respiratória e exaustão física levou a uma falência sistêmica progressiva. A piton manteve a pressão por contração muscular contínua, reagindo às tentativas de escape com ainda mais firmeza. Conforme os movimentos de Kaya enfraqueciam, a circulação para os membros começou a ser prejudicada. Mesmo com órgãos vitais ainda funcionando por certo tempo, os movimentos dela ficaram cada vez mais fracos ao longo de aproximadamente 10 a 12 minutos, conforme a privação de oxigênio e a pressão contínua começavam a dominar o organismo. A água reduziu a alavanca de defesa e acelerou o desgaste físico, agravando ainda mais a falta de oxigenação. As tentativas de resistência ficaram visivelmente mais fracas depois de alguns minutos. Enquanto a pressão da serpente permanecia constante, a consciência de Kaya começou a se apagar conforme os níveis de oxigênio caíam, levando à perda de controle motor e, em seguida, à parada respiratória. A atividade cardíaca continuou por pouco tempo antes de cessar, quando a privação prolongada de oxigênio se tornou irreversível. 2 dias depois, um grupo de praticantes de caiaque encontrou o celular encharcado de Kaya e o acampamento abandonado ao explorar os canais remotos do pântano. O aparelho tinha caído na água logo no início do ataque, interrompendo qualquer gravação. A água destruiu completamente o cartão de memória. Guardas-parque e agentes da vida selvagem precisaram de equipamento especializado para tranquilizar a piton de grande porte antes de recuperar o corpo de Kaya na área alagada. O exame médico apontou morte por asfixia por constrição, com afogamento secundário, além de múltiplas costelas fraturadas e graves lesões internas. Os exames toxicológicos descartaram envolvimento de álcool ou drogas. A investigação concluiu que a combinação entre a atividade sazonal da espécie e maior concentração de presas na área alagada havia aumentado a chance de encontro com pitons naquele ponto. O caso contribuiu para a ampliação de programas de remoção de pitons birmanesas em diferentes áreas do ecossistema dos Everglades. Enquanto isso, autoridades de fauna passaram a usar o caso de Kaya para alertar o público sobre os riscos de se aproximar de espécies invasoras em períodos de atividade elevada e comportamento reprodutivo mais intenso. Obrigado por assistir. Para ver mais histórias como essa, clique agora no que está aparecendo na sua tela.